Na nossa época, certamente mais do que em outras épocas, existe uma idolatria em relação aos intelectuais. Somos uma sociedade idólatra, não apenas em relação a intelectuais, mas sacerdotes, políticos, esportistas, investidores, Quanta idolatria em relação aos investidores, aqueles que aparentemente têm um domínio sobre as diferentes doutrinas econômicas, domínio bem, entre aspas. Então, existe todo um culto em relação a pessoas, a grupos, a tendências, de tal modo que a nossa sociedade é constituída por bolhas de sacerdotes, bolhas de políticos, bolhas de intelectuais, bolhas de investidores, bolhas de modistas, bolhas de falsos moralistas, bolhas de depravados, de levianos, de decadentes. As redes sociais ajudaram ainda mais na construção deste processo alarmante e deprimente. Mas é fato, como nas diferentes áreas, que a maior parte dos intelectuais vive em bolhas. A vida intelectual é uma grande bolha. Por quê? Porque o indivíduo passa a viver apenas conforme aquilo que ele lê e estuda. Aquilo que ele lê e estuda passa a ser o óculos a partir do qual observa os eventos, julgando os eventos, os acontecimentos e a vida segundo os crivos intelectuais estudados, analisados e avaliados. Então isso é uma bolha. Quando o indivíduo coloca um visor, um óculos, e já não enxerga mais as coisas como elas são, mas segundo as tonalidades do óculos, do visor, mas segundo a gramatura, a personificação da lente. Isso acaba deturpando completamente a vida como ela é. Isso acaba criando uma realidade distorcida, onde não se observa e não se enxerga as coisas com os próprios olhos, mas sim segundo os visores, as lentes. E a nossa época hoje ela é completamente dominada por essa perspectiva. Não apenas entre intelectuais, mas nos diferentes setores. Os pseudo-espiritualistas também são um grande exemplo disso. E daí alguém poderia dizer: Mário, você tanto fala, mas você é exatamente a mesma coisa. Você fala sempre as mesmas coisas, você repete em todos os seus vídeos as mesmas falas, você é monótono, você é chato e você é repetitivo. Sim, falo sempre as mesmas coisas, mas eu mantenho uma certa distância das referências que hoje predominam na nossa vida social. Quais são as referências? O academicismo, por um lado, por outro lado, as doutrinas econômicas, as personalidades políticas, os sacerdotes com as suas religiões, os modismos. Eu estou desvinculado de tendências. Vivo no dia a dia, no mundo real, e busco no mundo real a motivação da minha vida, a motivação para os aprendizados, a motivação para melhorar-me a mim mesmo, para autossuperar-me, para conseguir desvencilhar-me e libertar-me dos meus erros, dos meus enganos e dos meus equívocos. Aquilo que leio, aquilo que analiso, aquilo que retiro de livros, é no sentido de viver no mundo real, no sentido de me conhecer, no sentido de não precisar
usar tantas lentes, por mais que eu use aqui um par de óculos, por mais que eu tenha um óculos de sol também. Mas, ironia à parte, o que eu quero dizer com isso é que eu procuro enxergar a vida sem os filtros que hoje predominam. E para viver assim, para ser assim, é preciso desprender-se daquilo que as pessoas veneram, que as pessoas cultuam, cultivam e alimentam. É preciso ter coragem, é preciso não ter medo de ser ironizado, ridicularizado, porque na nossa época, quem caminha com as próprias pernas, quem quer enxergar com os próprios olhos é menosprezado. Não é levado a sério porque alguém assim é um indivíduo, fala como indivíduo e fala para indivíduos. Não tem atrás de si um grupo de baba-ovos, de pessoas que estão ali legitimando, que estão aplaudindo, que estão propagandeando a sua visão, fazendo um marketing para o propagador de um discurso, de uma ideia e de um saber. Quem faz isso por si, quem vive a sua própria vida, quem caminha solitariamente faz por si e se encontra com aqueles que fazem por si. Troca ideias com pessoas assim. Porque quem realmente está desperto nessa vida, que não utiliza as lentes coletivas para julgar os eventos e os acontecimentos, não vai ter em torno de si uma gama numérica de pessoas. Vive com poucos, fala com poucos e assim vai prosseguindo de uma forma mais solta, diferente daqueles que propagam discursos pegajosos, discursos presos a lentes fixas, lentes que deturpam, lentes que impedem de enxergar verdadeiramente. Por isso que aqueles que vivem hoje nessas bolhas sociais, bolhas políticas, bolhas intelectuais, bolhas esportivas, bolhas de fofocas, bolhas de modismos, têm dificuldades tremendas e extremas de conversar com indivíduos de fato e compreender indivíduos de fato, porque indivíduos de fato vivem a sua vida de uma forma particular e diferente. Colocam como lei suprema de sua vida experimentar as coisas por si, desenvolver um critério próprio a partir da intuição, pesar as coisas com paciência, com calma. Isso é algo que os indivíduos de bolhas não querem, porque isso é trabalhoso, porque isso exige um desprendimento. Desprendimento estes que os indivíduos de bolhas, dessas manadas virtuais e sociais, não querem. Porque isso exige abrir mão das comodidades, da zona de conforto, de toda essa dimensão reducionista da vida, que reduz a vida porque a comodidade é uma redução, a zona de conforto é uma redução do espaço, da visão, da dimensão, da sensibilidade, da vigilância, porque todo esse comodismo é uma gaiola fechadinha, onde o ser humano tem uma certa segurança, bem entre aspas, lá dentro, porque tem em torno de si toda uma gama de indivíduos que alimentam a mesma perspectiva reducionista, mas isso impede o crescimento, o desenvolvimento, o autoconhecimento. Isso impede a expansão do ser, porque nesta gaiola
tudo acaba sendo compactado. E nesta vida compactada de sujeitos compactados, numa massa cada vez mais densa, existe o medo do indivíduo, ou o asco do indivíduo, ou a ironia frente ao indivíduo, porque o indivíduo não vale nada para esses seres massificados. O indivíduo, ele é digno apenas de deboche, de lástima, de ironia, de pretensão, arrogância por parte daqueles que querem triturar o indivíduo porque ele incomoda. Muitos destes indivíduos de bolha, ou de bolhas, destes indivíduos de bolhas, não compreendem porque alguém anda só nessa vida. Isso não entra na cabeça destes seres de bolhas que já não têm uma cabeça própria, mas manipulada e conduzida pelos conceitos que vigoram ali na bolha ou nas bolhas, onde este indivíduo ou estes indivíduos transitam. Então os intelectuais são seres de bolhas, os políticos são seres de bolhas, as pessoas que vivem nas redes sociais são seres de bolhas. Vivemos numa sociedade de bolhas. Os sacerdotes são de bolhas. Não são indivíduos intuitivos, abertos, flexíveis, movimentados, diluídos na fluidez, mas são seres enrijecidos, fixos na sua bolha, no seu palanque, no seu palco. E isso vale para todos os setores da vida. Isso vale para todos os setores da vida, porque as pessoas estão presas àquilo que consomem, àquilo que fazem de forma repetitiva, àquilo que consideram como o mais importante em sua vida, e a maior parte das pessoas consideram mais importante o ter. Os próprios pseudo-espiritualistas veneram apenas o ter. Vendem cursos aqui na internet, vendem livros, palestras e um monte de propostas, mas veneram apenas o ter, buscam apenas o ter através desta sua estratégia de venda, projeção e enaltecimento do seu próprio ego. Existe uma grande falsidade nos seres humanos. Poucos são sinceros, poucos são verdadeiros, poucos realmente são aquilo que parecem ser, ou aquilo que vendem de si, ou aquilo que projetam para os demais. Existe um marketing falacioso, um marketing enganoso por trás de intelectuais, sacerdotes, espiritualistas que vendem suas bugigangas na internet, políticos, criadores de conteúdos, por aí vai. É uma sociedade muito falsa, de bolhas. As redes sociais ajudaram nisso ainda mais. O marketing digital é outra estratégia, onde o indivíduo bola uma falsa imagem, propaga isso pelas redes sociais para alavancar a sua carreira, para ganhar dinheiro com isso. Não que ganhar dinheiro seja o problema não é o dinheiro, mas o dinheirismo. O problema não é a matéria, mas o materialismo. O problema não é o conhecimento, mas a vaidade intelectual. O problema não é o saber, mas a prepotência do cabeção, que acaba se enleando em seus falsos saberes, que acaba perdendo completamente a noção das coisas porque sufoca o espírito. É o espírito que tem a noção das coisas, porque o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca e a mente faz parte da carne. E é como disse Abdrushim em sua obra, Na Luz da Verdade, o grande mal está neste cultivo unilateral do raciocínio, esse cultivo excessivo do raciocínio. O raciocínio é que deu origem a todas essas
bolhas. As bolhas sociais dos dias atuais podem ser comparadas à Torre de Babel, lá da Antiguidade, onde os seres humanos falavam línguas diferentes e não se entendiam. Hoje existe uma Torre de Babel constituída por bolhas. As bolhas são os pavimentos desta Torre de Babel, onde todos falam línguas diferentes, ou seja, onde todos interpretam vaidosamente a realidade, deturpando-a cada vez mais, de tal modo que as pessoas não se entendem a si mesmas e muito menos seus semelhantes, e por isso tudo está tão caótico, por isso a confusão, as brigas, por isso esta batalha de ideias, de conceitos, de saberes, de conhecimentos, de perspectivas, de religiões, de espiritualidades. A vida virou uma guerra, para dizer a verdade, porque os indivíduos estão em suas bolhas por causa da comodidade, da preguiça, da terceirização da responsabilidade. As pessoas terceirizaram suas vidas para alguma bolha e já não conseguem enxergar os acontecimentos, os eventos e as situações com os próprios olhos. Somente pode enxergar com os próprios olhos quem é um indivíduo de fato. Somente indivíduos enxergam. Seres de bolhas não enxergam, apenas tateiam na escuridão, fazendo aquilo que os demais fazem. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!